Depois de muitos acontecimentos aí, depois da perda de quase 200 mil assinantes, estimativa de perda de 2 milhões de assinantes, depois de alguns boatos, muitos assuntos relacionados à Netflix, nas últimas semanas, venho trazer aqui mais informações sobre o caso Netflix e o caos que está se instaurando internamente. Externamente a gente não vê nada, a Netflix tá funcionando, tá fazendo seus lançamentos, tem muita coisa nova saindo todas as semanas, mas internamente tem uma mudança estrutural bem significativa e eu vou trazer aqui pra vocês informações. Notícia aqui do Guilherme Ravache, da UOL aqui, ó, a nova Netflix, demissões, corte de custo e obras medíocres como 365 dias. Vou falar um pouquinho sobre essas obras de médio, baixo orçamento e que tem qualidade duvidosa, assim, mas que deve ser acabar sendo o foco da Netflix nos próximos anos. Resumo da notícia aqui: após anos de gastos bilionários, a Netflix planeja reduzir custos, demissões e cortes de até 25% no orçamento de produções estariam nos planos. As empresas de streaming começam a ter que lidar com a dura realidade de que talvez exista bem menos assinantes do que imaginava. Quero falar também sobre isso. São tópicos aqui interessantes pra gente discutir. Com menos assinantes, menores perspectivas de lucro, o que exigirá é que as plataformas de streaming reduzam as despesas. O Warner Bros. Discovery tem uma dívida bilionária e o desafio de cortar gastos para pagar a conta, mas sem matar HBO. Reality shows e produções baratas como 365 Dias Hoje devem se tornar cada vez mais presentes nas plataformas de streaming. Disputas internas entre criativos responsáveis pelo conteúdo e os executivos preocupados em diminuir os custos devem aumentar, ou seja, treta interna vai pegar. Começar logo aqui, ó, aspas para Ivete Dione, uma gerente editorial e de publicação da Netflix. Ela falou o seguinte: a Netflix me recrutou 7 meses atrás apenas para demitir eu e um monte de outras pessoas talentosas hoje. Esse foi o grande impacto de cara na Netflix, foi demitir muita gente do pessoal ali, né? A galera que trabalhava no marketing, na gerenciamento de talentos, em algumas produções, demitir muita gente, porque eles queriam cortar custos. Né? Pra resolver logo, vamos cortar custos. E aí demitiu muita gente, né? Diversos funcionários da empresa de streaming foram às redes sociais comentar que haviam sido demitidos. Inclusive tem muitos casos aqui no Brasil, tá? Os cortes por hora estão concentrados nos Estados Unidos e na área de marketing, mas a expectativa é que alcance o mundo inteiro, o que tem gerado muita expectativa e ansiedade dentro da empresa. Conheço pessoas que trabalham nessas empresas e estão temerosas, não só na Netflix, tá? Mas em vários streams a galera tá temendo pelos seus empregos, porque o que acontece com a Netflix é um efeito, né, tipo do mar, né? Uma onda grande, ela vai levando as outras ondas menores juntas e isso pode ser um impacto em várias aqui. Vamos ver mais aqui. Dia 19 de abril, em uma entrevista pré-gravada, Spencer Neumann, CFO da Netflix, disse que a empresa começará a recuar alguns dos gastos da companhia nos próximos anos. Porque Netflix é uma empresa que investe muito em marketing. Você vê a atuação dela em redes sociais, em criação daqueles vídeos super bem produzidos para promover algumas séries. Isso deve começar a diminuir e devem focar em algumas outras áreas que rendam mais assinantes para a Netflix, né? No mesmo dia, o co-CEO Reed Hastings disse que a Netflix também terá que recorrer à publicidade e passará a cobrar mais de quem compartilha suas senhas. Isso já foi um assunto, já falamos em outro vídeo, né? É a estratégia da Netflix tentar baratear mais o preço da assinatura, colocando publicidade, talvez antes ou depois dos conteúdos ali, né? Você vai dar play ali uma série nova, aí passa um comercial antes, talvez passe um comercial no meio e passe um comercial no final ali, tá? Isso pode acabar acontecendo. E quem compartilha suas senhas, né? Você compartilha com a sua mãe, vai ter que pagar. A sua mãe vai ter que pagar também, rapaz, né? Netflix tá criando um rolê aí. Quando saírem essas novas funcionalidades, obviamente vou trazer aqui explicando um pouquinho mais pra vocês.
Os anúncios caíram como uma bomba no mercado. A Netflix, por ser líder absoluta no streaming, é uma espécie de canário de mina do setor, sendo a primeira a sofrer quando as condições de ambiente pioram, exatamente. Cara, o que acontece de ruim no streaming na Netflix impacta em todos os outros, tá? Não à toa, quando a Netflix teve uma queda, aqui ó, a empresa perdeu mais de 70% de valor no mercado desde novembro passado. A companhia que já chegou a valer 1,5 trilhão, bota na tela aí, 1,5 trilhão o valor da Netflix, de reais no caso, né? Hoje é avaliada em pouco mais de 400 bilhões. Ainda é um valor gigante? É um valor gigante. Porra, mas quem custou 4, 5 meses atrás 1,5 trilhão é porque teve uma queda extremamente significativa nos últimos meses e fruto da informação que rolou, né? Da queda de 200 mil assinantes. Cara, o streaming tem 220 milhões de assinantes. Ela perdeu 200 mil, estimativa de perder mais 2 milhões. Mas não é por isso, né? O mercado de ações, ele pensa no futuro, é sempre projeção para frente. A baixa expectativa de ganhar mais assinantes, ou muito mais assinantes, a longo prazo, né? E rápido. Então a galera picou, vendeu as ações e picou a mula, né? À medida que o número de assinantes cai e os investidores começam a entender que o potencial global de assinaturas das plataformas é bem menor do que se imaginava, os valores de mercado das empresas de streaming despencam e os planos começam a ser redesenhados às pressas. Exatamente o que aconteceu. Tá tudo sendo reorganizado aqui às pressas, porque não se esperava essa queda e principalmente essa queda, né, de 70% de valor de mercado, né? A Netflix acreditava existir um potencial de 500 milhões de assinantes no mundo. Eles pensavam que poderiam atingir 500 milhões de assinantes no mundo. A Warner Media apostava em 1 bilhão de assinantes, sabe? Tá viajando, né, Warner? Que isso, cara? Por isso que a Warner foi vendida, né? Porque essas ideias de 1 bilhão de assinantes, cara. Mas a Netflix começou a cair após atingir 222 milhões. Agora, os cortes de custo tornam inevitáveis. A expectativa de 500 milhões a daqui uns 10 anos, talvez, né? Porque o crescimento durante a pandemia foi muito grande, né? A lógica é simples, se existirem menos assinantes do que se imaginava, haverá menos lucro no futuro e tempo para recuperar os investimentos será bem maior do que se imaginava. Então as empresas precisam reduzir as contas o mais rápido possível. Wall Street Journal, né? A Netflix congelou contratações e tenta reduzir em até 25% os custos de produções feitas por estúdios e produtoras externas. Caraca, então as séries, por exemplo, sei lá, custam 100 milhões para produzir uma temporada, vão ter que custar ali 70, né? E na estimativa, né, 75 milhões, vai ter que ter uma redução, né? Então as séries que custam bem menos, elas talvez nem sejam tão impactadas assim. Se forem séries que custam 10 milhões para fazer uma temporada, aí, cara, com 10 dá pra fazer com 8 ali, né? Essa é a ideia da Netflix, né? A empresa também planeja cortes de equipe, principalmente fora dos Estados Unidos, onde tem acelerado a terceirização de posições para reduzir gastos. Exatamente. Netflix está em 198 países. Ela lança o seu... qualquer lançamento dela chega em todos esses países ao mesmo tempo, né? Com dublado, legendado, etc. E tem muita gente trabalhando nesses países, né? Então vai ter que começar os cortes. Passamos por uma recente rodada de estruturação e demissões e o discurso foi ter um foco mais global, descreve uma fonte da Netflix ouvida pelo The Hollywood Reporter, né? Pensamos que era o fim das demissões e agora me dizem, não, definitivamente não é o fim, ou seja, vão ter mais demissões dentro da Netflix. 3 funcionários da Netflix disseram à publicação que houve uma desaceleração notável nas contratações recentes, pois as equipes tiveram que lutar mais para defender novas contratações. Exatamente, se você quer crescer, como é que você cresce demitindo pessoas? No máximo você vai deixar de gastar mais, né? Mas para crescer você precisa ter mais gente, porque se é mais trabalho, se você quer alcançar mais pessoas, você tem que contratar mais, né? Não tem jeito, né? Disseram-me que o orçamento para o pessoal da minha equipe deve permanecer estável, disse outro funcionário. Não sei se a alta diretoria realmente usa a palavra congelamento de contratação. Quer dizer,
Nós usamos e sabemos que é verdade. Eu sei que outros gerentes ouviram o mesmo. Até eles estão meio confusos, né, os funcionários, né? Erin Meyer, coautora do livro A Regra é Não Ter Regras. Esse livro é bem famoso, inclusive, com dicas de gestão de Reed Hastings, né, um dos cabeças da Netflix aí, disse que a metodologia do fundador e co-CEO da Netflix, quando se trata de relações com funcionários, é algo como jogos vorazes, ou seja, a prioridade é o resultado. E cara, isso a gente vê na Netflix. Se der resultado, vai ter futuro. E tem que dar resultado logo. Se não der, não vai ter continuação, vai se encerrar. Tanto que muitas séries da Netflix são canceladas porque não geraram apelo, né? E aí, às vezes, as pessoas ficarem pedindo muito a continuação, engajando em rede social, aí a Netflix volta atrás. Porque ela quer engajamento, ela quer resultado. Tem que repercutir. Se não repercutir, não dá bom dentro da Netflix. Aspas, todas as plataformas estão bem duras nos orçamentos. Sim, isso é um impacto global, tá? Os streams estão investindo bastante, né? HBO Max, Disney Plus, Amazon estão fazendo grandes investimentos, Paramount Plus, grandes investimentos para tentar colocar conteúdos premium em suas plataformas, porque o mercado tá pedindo isso, né? Se você vê de um lado um streaming que só lança, tipo a Disney Plus, lança a série da Marvel, lança a série de Star Wars, assim, um nível alto. Aí você olha pra Netflix, aí tem a parada grande também, HBO Max, aí vem Game of Thrones, aí depois vem The Last of Us, aí olha pra Amazon, aí tem Senhor dos Anéis, The Boys, o cara, putz, tem que investir também aqui, senão eu vou ficar pra trás, né? Não dá pra sobreviver de orçamentos médios, de coisas pequenas assim, né? De filmes e séries de baixo orçamento, né? Se os outros estão com orçamentos grandes, isso chama muita atenção, né? Querendo ou não. Mas a Netflix está sendo bastante coerente. As métricas do que funciona estão bem definidas e existe um olhar bastante forte do marketing. Mas essas mudanças de orçamento demoram um pouco para chegar aqui no Brasil, disse, né, uma das fontes. Questionada se fará cortes no Brasil, a Netflix respondeu por meio de sua assessoria de imprensa: temos cada vez mais produções brasileiras na Netflix e acabamos de anunciar grandes projetos para os próximos anos. Isso é real. A Netflix está fazendo um grande investimento em produções nacionais. Isso aqui era pro evento que ia rolar, né? Que ia mostrar as séries que estão sendo produzidas no Brasil. Eles mandaram vários brindes, assim, de vários lugares do Brasil que estão sendo produzidas séries. Tipo, Cangaceiro do Futuro, a série lá do Lampião, com a turma lá do Shaolin do Sertão, aqui do Ceará, né? O Raul de Gomes, Edmilson Filho. Tá sendo produzido muita coisa pela Netflix. E é muito maneiro ver esse olhar regional, né? Que a Netflix tá sabendo colocar produções regionais para funcionarem nos países, né, de origem. Por isso que de vez em quando a gente vê entrando uma série tipo esse Bem-vindo ao Éden, né? Entrou do nada aí, fez um baita sucesso, a galera tá assistindo aí e não é americano, entendeu? Você vê Round 6, você vê La Casa de Papel, todas essas séries não são norte-americanas, ou seja, as produções locais estão tendo um olhar em cima delas. Isso é muito positivo. Continuando aqui, Eric Bretas, diretor de produtos digitais e canais pagos da Globo, em janeiro alertou para um mercado que já dava sinais de problema, tá falando dos streams, né? Quando começa a existir uma guerra de oferta e proposta para romper contrato, o que vemos é um crescimento inflacionário e não sustentável. Ô moço, você tá sugerindo o quê, rapaz? Tá sugerindo aqui que, né? E proposta para romper contrato, que é no caso assim, não ter o plano fidelidade, em que o cliente é dono da sua escolha. O cliente é dono da sua escolha aqui, rapaz, né? É o cliente que fala assim: não quero mais assinar o Globoplay, vou lá e cancelo, apertando um botão. Você tem que passar 3 horas no celular ligando aqui, querendo cancelar, e as pessoas lá, né, desligando a minha cara e tudo. Não, o streaming trouxe a parada do controle. Historicamente no Brasil, a gente sempre viu esse tipo de negócio, né? O cliente tá preso por 12 meses. Então, eu sei que eu vou receber essa grana por 12 meses, né? E isso é uma garantia de que você vai ter dinheiro, pelo menos por esse período de 12 meses. Você pode fazer projeções, né? Agora, você sabendo que na hora que o cliente quiser, ele pode cancelar, então você não tem essa garantia. Mas sabe o que é, o Eric Bretas? Sabe o que é que garante que a pessoa vai ficar lá? Você oferecer conteúdos bons. Você oferecer um atendimento ao cliente bom. Você oferecer
funcionalidades boas dentro do seu stream, você oferecer infraestrutura boa para o seu stream, você oferecer interface boa para o seu stream. É isso que faz com que o cliente fique, né? Toda semana ter novidades, né? Catálogos interessantes, diversificados, isso é que atrai a clientela. Agora, se você não oferece quase nada disso, as pessoas vão pingar de um stream para outro. Ah, esse mês vou para esse, esse mês vou para esse, porque realmente existe uma demanda muito grande, né? Ele falou que eu não acho que é uma bolha, mas precisamos de um equilíbrio. Sim, acho que a bolha dos streams, ela ainda não aconteceu. O que é a bolha, né? É quando tem demais e aí do nada essa bolha estoura e aí só vão ficar os maiores, os mais importantes e os menores vão todos rodar, né? É isso que vai acabar acontecendo. Continuando aqui, ó. Discovery pode matar a HBO. Isso é um título meio chamativo demais, né? A necessidade de cortar não se limita à Netflix, nem apenas ao Brasil. Na terça-feira, David Zaslav, o CEO da Warner Bros. Discovery, na nova empresa que foi formada, inclusive você já sabe, porque a gente tem um vídeo aqui falando sobre a Warner Bros. Discovery, em sua primeira apresentação de resultados após a fusão das duas gigantes de mídia, disse que teria disciplina fiscal extrema e prometeu não vencer a guerra dos gastos com conteúdo. Excelente, David. É isso aí. Não é porque a Amazon está investindo 1 bilhão em Senhor dos Anéis que você tem que investir 3 bilhões em outra coisa. Não, você tem que produzir conteúdos bons. É isso, o foco é esse, né? Warner Bros. Discovery previa gastar 115 bilhões de reais em conteúdo neste ano. A Netflix, 100 bilhões. Zaslav prometeu cortar nos próximos 2 anos 15 bilhões em despesas. O executivo diz que fará isso sem reduzir o investimento em conteúdo, mas reduzindo despesas operacionais e cargos redundantes. Exatamente, é tipo ter 50 assessores de marketing, né? Você tem gente demais fazendo a mesma função e talvez não precise fazer isso. Mas tem que ter cuidado para não sobrecarregar as pessoas que ficam, né? Então tem que ser uma decisão inteligente e bem pensada, né? Tem que ser muito bem pensada. Vale notar que a Discovery, onde Zaslav já era CEO, é notória por extensos reality shows na casa dos 50 milhões de reais de orçamento. No caso, dá uns 10 milhões de dólares, né? Enquanto a HBO, uma das propriedades da Warner, chega a gastar 750 milhões em uma única temporada de Game of Thrones. Mas, né? Vamos pensar aqui? A arrecadação e o quanto que gera de engajamento para a marca Game of Thrones e para o nome HBO, na época para o HBO Go, cara, isso era sem precedentes. Então é uma parada que vale muito a pena, né? É perceber o que vale a pena e o que não vale, né? A transição não será fácil. Na primeira semana da chegada da Discovery, algumas das principais lideranças da Warner Media saíram da empresa, né? Isso aqui eu já falei, né, da morte da CNN, que o Zaslav chegou lá, a CNN do grupo Warner Media, né, agora do Warner Bros. Discovery, ele já chegou assim: corta esse bicho aí, rapaz. A CNN custou 300 milhões de dólares, né, e com esse corte aqui é capaz de que o projeto vai economizar 2 bilhões de reais. Uma coisa que tá se falando bastante é sobre a inclusão dos reality shows, né? A Netflix tá inserindo muitos reality shows. No Star Plus você vê, no Paramount Plus você vê muitos realities, porque eles estão bombando, são baratos de serem feitos, né? A Globo cortou bilhões em custos nos últimos anos e a Disney, além de demitir recentemente parte de sua equipe comercial no Brasil, obrigou 2.000 funcionários a se mudarem da Califórnia para a Flórida, porque os custos tributários são menores em Orlando. Isso é brabo, né? Conteúdo ruim e barato na Netflix. Essa é a grande discussão, né? Porque com o corte do valor das produções, o foco vai ser sempre em produções de médio custo ou baixo custo, né? Filmes como aquele 365 Dias Hoje, né, que saiu, é um baita hit, um baita sucesso e custou quase nada, né? Produção baratíssima. Por exemplo, a Apple TV Plus, que ganhou seu primeiro Oscar com o Coda, né? O Coda ganhou o Oscar de melhor filme, né? Primeiro Oscar de melhor filme da história dos streams é da Apple TV Plus e custou baixíssimo. Inclusive no Brasil tá disponível no Amazon Prime, né? E não na Apple TV Plus. Estima-se que a Apple deve gastar 30 bilhões de dólares em conteúdo esse ano, enquanto a Netflix mais de 100 bilhões de reais. Ou seja, a Apple tem feito mais com menos. O mesmo se poderia dizer da HBO Max e Disney Plus. Peraí, mas tem uma coisa importante dizer aqui, né?
A Netflix ela lança muito mais conteúdo do que todas essas. Obviamente que vai existir, a partir de agora, uma curadoria desses lançamentos, né? Que é o que pode impactar aqui, tá? O foco vai ser em melhorar a qualidade dos conteúdos que estão sendo lançados com menos dinheiro, com orçamento mais baixo. Esse é o foco aqui, tá? É isso que deve acontecer com a Netflix nos próximos anos. Netflix e HBO são as próximas blockbusters. No caso, a Blockbuster, né? Aquela empresa de locadoras de filmes, né? Que era a maior do mundo e acabou quebrando, né? Era um negócio que era inquebrável, acabou quebrando e não se esperava que fosse acontecer, né? E aí existe uma discussão se a Netflix pode ser a próxima blockbuster, a próxima empresa grande a quebrar. Será que vai acontecer isso? Será que a gigante, a intocável, a imparável Netflix vai chegar nesse ponto de queda, de falência? Será que isso vai acontecer? Realmente é uma pergunta para o futuro, mas eu tô curioso para ver o cenário de streaming daqui uns 5 anos. Como é que ele vai estar? Quem sobreviveu? Acho que quem sobrevive é quem tem marcas grandes por trás, como HBO Max, como Amazon Prime Video, tem a Amazon por trás, né? A Netflix ela tá sozinha, ela é uma produtora, então ela tem que buscar formas de monetizar além do seu próprio streaming. E isso é dificílimo, né? Dificílimo de acontecer, mas isso são passos para o futuro. Muita coisa, né, pra se discutir. Falamos aqui sobre vários assuntos. Cara, o bicho tá pegando. Pode não parecer. Nas redes sociais tá tudo de boas, né? Lançamentos. No streaming também tá rolando tudo lá. Mas internamente o bicho tá pegando. E pra quem acompanha o mercado, é muito interessante ficar de olho. Obviamente vou trazer informações de fontes confiáveis, né? Sempre que tiver novidade, sair nos principais veículos, eu vou trazer aqui a discussão. Com o objetivo é a gente pegar essa informação e discutir, né? Tentar esmiuçar e ver o que é que a gente pode extrair para pensar no futuro do mercado de streaming. Esse caos aqui da Netflix, ele não afeta exclusivamente a Netflix. Ele afeta o futuro do streaming. Isso é para se pensar no futuro, porque a gente tem muita demanda de streams. Tem muita gente investindo milhões em streaming. Será que isso é uma bolha? Será que uma hora vai estourar? Será que quando perceberem que não vai dar retorno suficiente, isso vai começar a ruir? Isso são passos para o futuro para a gente discutir. Por isso se inscreve no nosso canal e clica aí no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Obviamente que tiver novidades de streaming, funcionalidades, novo stream sendo lançado, novo stream quebrando, novo stream ganhando dinheiro, novo stream perdendo, não sei o que, eu vou trazer aqui pra gente conversar com você. Se você gostou desse vídeo, joga o like aí. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.